Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo por aqui. E você? Tudo certo. Pronto para mais uma análise. Sempre pronto. Está começando mais um episódio do podcast Diário SA. E hoje o nosso papo, ele foge um pouco daquela nossa rotina, né? De analisar os resultados trimestrais das empresas. Exato. A gente vai tirar a lupa das companhias e, pegar o telescópio para olhar o cenário mais completo. É isso aí. Hoje o nosso foco é na macroeconomia brasileira. A gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça que, no fundo, define os rumos do país. Um quebra-cabeça de 3 peças, né? Exatamente. E são 3 peças que, nesse momento, parecem não se encaixar de jeito nenhum. Certo. De um lado, uma economia que precisa, desesperadamente, de juros mais baixos para poder respirar. Do outro, um governo com uma pressão enorme por gastos. E no meio de tudo isso, um dólar que fica ali ameaçando explodir a qualquer momento. É o famoso trilema brasileiro. E a nossa missão hoje é justamente tentar entender por que mexer em uma dessas peças acaba inevitavelmente bagunçando as outras duas. E a discussão toda parte de uma expectativa que é quase unânime no mercado, né? Sim, a ideia de que a Selic vai cair. Pois é. Mas, e essa reflexão que vai guiar a nossa conversa, será que isso é tão simples quanto parece? Ótimo ponto. Vamos começar pelo começo, então. Pelo ponto de partida mais óbvio. Por que existe essa convicção tão grande de que os juros precisam cair? Qual é a urgência? Certo, vamos desempacotar isso. A urgência, ela vem de um fato muito concreto. O Brasil tem uma das maiores taxas de juro real do mundo. Se não a maior, dependendo do dia. Exato. E só para todo mundo ficar na mesma página, juro real é a taxa de juros já descontando a inflação. É o que realmente pesa no bolso. E quando esse número é tão alto, ele funciona como um freio de mão puxado na economia. Um freio de mão fortíssimo. Na prática, o que isso significa é que o custo do dinheiro fica caro demais. Pensa numa empresa, pode ser pequena, pode ser grande, que quer investir. Sim. Ela precisa pegar um empréstimo para comprar uma máquina nova, expandir uma fábrica, contratar mais gente. Com juros nesse patamar, muitas vezes a conta simplesmente não fecha. O retorno do investimento não consegue pagar o custo do financiamento. Exatamente. Isso não é só teoria, né? A gente vê isso nos dados. Com certeza. Um dos relatórios que a gente analisou aponta o recorde de pedidos de recuperação judicial, de inadimplência empresarial. São empresas que não estão conseguindo honrar seus compromissos. É a economia real pedindo socorro. É a economia real com a corda no pescoço, e essa dor coletiva, esse sufoco na atividade econômica, é o que cria pressão para que o Banco Central alivie a dose do remédio. Exato. E, historicamente, os ciclos econômicos no Brasil são muito intensos. Quando o Banco Central começa a cortar os juros, a tendência, muitas vezes, é que os cortes sejam até mais profundos do que o mercado previva. E o contrário também é verdade, né? Sim, quando precisa subir, a alta costuma ser mais forte do que se imaginava. Existe uma certa inércia nesses movimentos. Então, o cenário parece simples, certo? A economia está sofrendo, o remédio está muito amargo, logo, é hora de diminuir a dose. A equação parece ser essa. Juros altos igual a economia fraca, e então juros baixos. Igual a economia forte. Mas é aí que o nosso quebra-cabeça começa a se complicar de verdade. É aqui que entra o grande obstáculo, a peça que impede o encaixe perfeito. E esse é o ponto que muita gente às vezes ignora ou subestima. Que é a frágil realidade fiscal do nosso país. Exatamente. Mas espera um pouco. Muita gente argumenta que o governo precisa gastar. Gastar para reduzir desigualdades, para investir em infraestrutura, estimular a economia. O mercado financeiro não estaria sendo, talvez, rigoroso demais ao exigir esse ajuste a qualquer custo? Essa é a grande discussão. O ponto central não é o gasto em si, mas a percepção sobre a sustentabilidade desse gasto no longo prazo. A tal da credibilidade. Pense na âncora fiscal como uma promessa. A promessa de que os gastos não vão sair voando descontroladamente como um balão sem corda. Certo. Quando o mercado e os investidores olham para as contas públicas e não enxergam um plano crível, um plano que mostre como essa conta vai ser paga no futuro, eles começam a duvidar da força dessa corda. E essa desconfiança tem um efeito prático, imediato. Imediato. O gasto de hoje, sem uma perspectiva de como será pago, é percebido como inflação ou mais dívida amanhã. E o mercado se antecipa a isso. E os números que a gente viu são bem claros nesse sentido. Claríssimos. O Brasil convive com um déficit primário persistente. Para quem não é familiar, isso significa que o governo gasta mais do que arrecada antes mesmo de pagar os juros da própria dívida. É como uma família que gasta mais do que o salário e ainda precisa pegar emprestado para pagar os juros do cartão de crédito. Perfeito. E o resultado disso é o que, honestamente, me tira o sono. A trajetória da dívida pública. Ela está apontando para o lado errado. E como está a dívida bruta do governo geral, que já fechou novembro de 2025 em 79,0% do PIB, tem projeção de continuar subindo. Podendo chegar a 82,4% em 2026. E para colocar isso em perspectiva, muitos economistas consideram o patamar de 80% um sinal amarelo piscando muito forte para a sustentabilidade da dívida de um país emergente. E nós estamos cruzando esse limiar justamente num ano eleitoral. E ano eleitoral no Brasil tem um roteiro quase pré-definido, né? Aumentam os incentivos para gastar. E a disposição para fazer cortes ou reformas impopulares simplesmente desaparece. Ninguém quer pagar o custo político disso em véspera de eleição. O que nos leva a uma conclusão um pouco preocupante. Se a âncora fiscal está frouxa, se essa corda do balão parece frágil,
o mercado precisa se segurar em alguma outra coisa. E essa outra âncora, por falta de opção, acaba sendo o quê? Os juros altos do Banco Central, Faz sentido. com um rigor excessivo do outro. Gosto dessa imagem. É como se a economia fosse um carro com 2 motoristas. O governo, no banco do passageiro, insiste em pisar no acelerador dos gastos. Para não deixar o carro sair da pista e capotar na inflação, o Banco Central, que está no volante, é forçado a pisar no freio dos juros com muito mais força. E o carro todo sofre com esse tranco. É a analogia perfeita. E é por isso que, mesmo com todo mundo falando em queda, a projeção de consenso do mercado para a Selic no final de 2026 ainda é de 12,25%. Um patamar que ainda é bem restritivo. Muito restritivo. Esse número não é aleatório. Ele reflete exatamente o tamanho do freio que o Banco Central precisa aplicar para compensar o acelerador dos gastos. Aproveita e curte e segue o Diário SA para não perder nenhuma análise. Então, esse cenário nos joga nesse paradoxo. O remédio para a economia, que seriam juros mais baixos, tem um efeito colateral perigosíssimo por causa do nosso problema fiscal. E esse efeito colateral é como um balão de água, né? Se você aperta de um lado, nos juros, a pressão tem que escapar por outro. Exato. E por onde essa pressão está escapando no nosso quebra-cabeça? Ela escapa pela válvula mais sensível e volátil da nossa economia, a taxa de câmbio. A conta chega no dólar. Entendi. Se o Banco Central decidir ser, digamos, mais ousado e cortar os juros para além do que a situação fiscal permite, o problema não some, ele só muda de lugar. Ok, vamos detalhar esse mecanismo. Na prática, o que isso significa é que o dólar hoje só não está muito mais alto por causa principalmente do nosso diferencial de juros. É o que segura o câmbio. O Brasil paga um prêmio, um juro real muito mais alto que os países desenvolvidos. E esse prêmio atrai capital estrangeiro, o famoso carry trade. Investidores de fora trazem seus dólares para cá para aproveitar essa rentabilidade. Isso aumenta a oferta de dólar no país e ajuda a manter a cotação mais comportada. Ali na casa da projeção de 5,50 para o final de 2026, que uma das fontes menciona. Exato. É um equilíbrio muito, muito delicado. Nós estamos, de certa forma, pagando com juros altos para ter um dólar menos instável. O problema é que, à medida que a Selic cai, Esse prêmio diminui. Esse atrativo para o investidor estrangeiro fica menor. e se a percepção de risco fiscal, por outro lado, continua alta ou até piora, o investidor estrangeiro faz uma conta bem simples. Ele olha para o Brasil e pensa, opa, o risco daqui continua igual ou maior. Mas o retorno que eu tenho está diminuindo. Talvez seja a hora de pegar meus dólares e procurar um lugar mais seguro. E é aí que mora o perigo de uma crise cambial. Uma queda de juros mais agressiva do que o fiscal permite pode provocar exatamente isso. Uma saída de capitais. Uma fuga de dólares do país. Isso. E pela lei da oferta e da procura, se a quantidade de dólares diminui, o preço deles sobe. E sobe rápido. E as consequências disso são terríveis, porque o problema não é só o juro cair, é o que acontece depois. Sim, é um efeito dominó que pode ser devastador. Vamos seguir essa trilha. Se o dólar dispara, a primeira consequência, a mais imediata, é a pressão na inflação. Com certeza. O Brasil importa muita coisa. Desde o trigo para o nosso pãozinho até componentes eletrônicos, passando por insumos, fertilizantes. Tudo isso fica mais caro instantaneamente. É a chamada inflação de custos. E ela não fica só nos produtos importados. Ela se espalha por toda a economia. O combustível sobe, o que encarece o frete de tudo. De tudo, do alimento ao material de construção. É uma onda que chega na gôndola do supermercado e corrói o poder de compra de todo mundo. Eu lembro da última vez que o dólar disparou de verdade. Aquela viagem que eu estava planejando ficou, sei lá, 30% mais cara da noite pro dia. Exato. É nesse momento que a macroeconomia sai da planilha e entra na nossa vida. Exatamente. E essa inflação gerada pelo câmbio cria uma sinuca de bico para o Banco Central. Ele cortou os juros para tentar ajudar a economia. Mas essa atitude fez o dólar subir, o que agora está gerando mais inflação. O que ele faz? Fica encurralado. Ele seria forçado a interromper o ciclo de cortes ou, no pior dos cenários, fazer o que nenhum banqueiro central quer, reverter o movimento. Voltar a subir os juros. Voltar a subir os juros para controlar a inflação que ele mesmo, indiretamente, ajudou a criar. Ou seja, a tentativa de resolver um problema acaba criando outro que te força a voltar à estaca zero. Só que com a credibilidade arranhada. E além da inflação e dos juros, tem um impacto na confiança. Um dólar disparando gera uma instabilidade imensa no mercado financeiro. A bolsa de valores cai, a percepção de risco do país vai para as alturas. É um ciclo vicioso muito difícil de quebrar. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, a grande lição que fica dessa nossa análise é que a queda dos juros, ela não acontece no vácuo. Ela está, de certa forma, acorrentada a outras variáveis. Principalmente a saúde das contas públicas. É um sistema totalmente interligado. Política monetária não faz milagre sozinha. Certo. Sem o compromisso fiscal visto como sério, sem uma trajetória de dívida que aponte para baixo e não para cima, o espaço para cortar juros é muito limitado. E tentar forçar a barra além desse limite. É como tentar tapar um buraco cavando o outro ao lado. Você pode até ter um alívio temporário na atividade econômica, mas o preço vem logo depois, na forma de uma crise no câmbio e um novo surto inflacionário. O que nos traz de volta ao nosso quebra-cabeça inicial e nos deixa com as perguntas que realmente importam para o futuro. A primeira e talvez a mais pragmática é:
Até onde a Selic realmente consegue cair sem desestabilizar o câmbio e, por consequência, a inflação. Qual é o piso seguro para os juros no cenário fiscal que a gente tem hoje? E a segunda pergunta, que é ainda mais provocativa e resume todo o dilema que a gente vai enfrentar. O próximo grande ajuste na economia brasileira virá de uma decisão controlada sobre os juros ou de um movimento descontrolado do dólar. É a questão de R$ 1 trilhão. E a resposta, pelo que vimos hoje, parece depender muito mais das decisões tomadas na esplanada dos ministérios do que no prédio do Banco Central. Uma discussão fundamental. Se essa nossa conversa te ajudou a conectar os pontos, não deixe de seguir o podcast Diário SA na sua plataforma de áudio preferida. E, claro, curtir este episódio. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de debate aprofundado. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio. Até a próxima.